Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Histórias do Bigode e hoje a gente vai falar sobre a Saga do Flash Volume 1. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Agora, né, pelo visto o canal tá embalando de novo, né? Vamos esperar que isso continue dessa forma. Antes da gente começar, né, eu peço para que vocês se inscrevam no canal se não estão inscritos, né? Deixem um comentário aqui embaixo falando sobre o que vocês estão achando, né, dessa mudança toda no canal, que seria importante saber. E é isso, vamos lá. Hoje a gente vai falar do Flash, né? Aproveitando que a gente tá num período onde ele tá sendo muito comentado, né, por conta do filme e tudo mais. Eu, inclusive, tô com uma expectativa muito boa pra esse filme, apesar de, né, tipo, sendo honesto, eu não sou muito fã do Ezra Miller como Flash, mas fazer o que, né? Nem tudo é perfeito, mas quem sabe ele não surpreenda dessa vez, né? E acaba que pode acabar mudando, né, a minha opinião sobre tudo isso. Mas enfim, vamos falar do Flash hoje, né, da saga do Flash, mas eu acho que primeiro eu tenho que dar algumas considerações. O Flash que todo mundo está acostumado, né, a aparecer na mídia seria o Barry Allen, né? Só que aqui na saga a gente vê o Wally West, que é o terceiro Flash, né, sendo o primeiro deles o Jay Garrick, né, da Era de Ouro. Aí na Era de Prata a gente tem o Barry Allen e depois o Kid Flash, né, que surge nas histórias do Barry e tudo mais, e depois ele acaba herdando o manto de Flash. O meu primeiro contato com o Wally, né, foi nos desenhos dos Titãs, né, dos Jovens Titãs. Ele aparece bem pouco, ele é um dos personagens bem assim de terceira mesmo, mas o pouco que ele aparece ele tem um desenvolvimento lá. Enfim, logo depois disso eu tive outro contato com esse personagem em animações, que foi no desenho, né, Justiça Jovem, que é, acho que é a minha animação do universo DC favorita. Inclusive, se vocês não viram, assistam, porque é maravilhoso, de verdade, vale a pena. O Wally tem um destaque lá que é impressionante, ele é simplesmente muito carismático. Inclusive, eu acho que nessa versão dele, ele é um personagem que ele se assimila muito mais com o Barry do que nos quadrinhos em si, pelo menos até onde eu li agora, né? Principalmente aqui na saga, a gente vê um Wally bem mais individual, assim, tipo, ele tem as influências do Barry e tudo mais, e da Iris, que é a tia dele, né? O Barry Allen, ele é casado com a Iris, então ele é tio do Wally, né? Enfim, vamos falar também de Os Novos Titãs, né? Que nos quadrinhos, pelo menos pra mim, foi onde eu tive mais contato com ele, né? E aqui a gente tem uma fase onde o Wally ele bem no começo aqui mostra que ele tava querendo focar mais na vida pessoal dele, né? Na faculdade e tudo mais, e acaba que a Ravena mexe com a cabeça dele, ele acaba entrando nos Titãs. Aqui é bem complicado, ele é um personagem muito bom, mas como eu disse, acho que ele me cativou muito mais nas animações e agora também, nesse material aqui eu já vou falar mais, né, mas eu tenho que dar todo um contexto para quem não tá acostumado. Enfim, o Wally, ele é um sidekick, né, um dos primeiros da história, né, junto com o Robin, Moça Maravilha, o Roy Harper, né, o Ricardito e o Aqualad, né, eles formaram essa equipe, a Turma Titã, que depois virou os Novos Titãs, que é uma fase maravilhosa. Eu tenho que trazer um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho meio longo, né, para poder trazer toda a composição do que abrange essa história que a gente vai comentar agora. Enfim, nós tivemos a introdução do multiverso, né? Aqui nessa história Flash de Dois Mundos, onde também tem uma história que o Wally aparece, ele tem contato com o Jay Garrick a primeira vez. Aqui nesse encadernado eu recomendo. Não é um material que é para todo mundo, ele é um pouco mais arrastado devido ao lance da década dele, né, e tudo mais, o período que as histórias foram escritas. Porém, eu gostei demais, sabe? Tipo, achei tranquilo, não achei maçante, nem chato, nem nada do tipo, achei bem legal. Eu lembro que eu li, tipo, bem rapidinho até, e é divertido, né? Enfim, também eu vou acabar fazendo algum vídeo falando mais sobre o universo do Flash em específico, e aí vou abordar mais esse material com imagens e tudo mais. E
Pra depois, né, do retorno dos Titãs, né, depois que a turma Titã se separou e voltou como os novos Titãs, mais pra frente a gente teve a Crise nas Infinitas Terras, né, que eu já trouxe vídeo aqui, se vocês não viram assistam, que eu trouxe uma review da edição, que tá muito legal mesmo, muito bonita. Eu não tinha lido a história, eu sabia do que se tratava, eu li, achei maravilhosa a história, tudo que envolve o Flash e o Barry Allen. E aqui, pra quem não sabe, spoiler de uma parada que aconteceu há muito tempo atrás, o Barry acaba morrendo aqui, ele se sacrifica e o Wally se vê na posição de que agora a responsabilidade de ser o Flash é dele, tá ligado? Ele pega o manto do Barry, né, e ele vê aquilo como uma responsabilidade pra ele e ele vai honrar agora o legado do tio dele, que foi alguém que ajudou muito ele, né, durante a vida dele toda. Ele admirava antes ele como um fã e depois que ele teve contato com o Barry, conheceu tanto o Barry Allen quanto o Flash, se tornou algo pra ele de um valor inestimável, né? Enfim, isso tudo é mostrado aqui. Finalmente chegamos lá. A saga do Flash, escrita pelo Mark Waid, é um momento mais à frente, depois de todos esses acontecimentos da crise nas Infinitas Terras, né? Depois da crise, o Wally teve muitas dificuldades com esse lance da adaptação dele, voltar a ser herói já e voltar como o Flash, porque nos Titãs ele tinha decidido num período lá que ele ia parar, porque a velocidade dele estava matando ele, né? Devido à química do corpo dele. Isso foi ajustado na crise, né? E depois o Mark Waid ele traz uma história explicando isso, né? Vamos começar a falar das histórias aqui. Na primeira história, nós temos o Wally indo viajar, né, para Central City, onde ele encontra a tia dele, ele vai passar um verão com a tia dele e lá ele conhece o Barry. Nessa época ele admirava muito o Flash e tudo mais, e conforme o desenrolar da história, o Wally acaba ajudando o Flash no roubo que está acontecendo, né? E ele ainda não tem os poderes nem nada, ele salva o Flash ele sendo inteligente, né? O Flash está para receber um golpe fatal, ele pega, abre um hidrante lá e tudo mais, e acaba pedindo um dos assaltantes de matar o Barry. Aí o Barry pega, né, e fica curioso com isso. Ele descobre depois que o garoto é sobrinho da namorada dele. Na época a Iris e o Barry não eram casados, e ele decide fazer meio que uma surpresa, né, pra ele. O Barry conta que é amigo do Flash, o Flash aparece no laboratório, lá eles começam a conversar e acaba que o Wally acaba sofrendo o mesmo acidente do Barry, né, com os componentes químicos e os raios. Nós temos uma história a seguir, onde o Barry começa a testar os poderes, né, do Wally, e isso vai desenrolando, né? O Wally vai descobrindo que agora ele tem uma grande responsabilidade nas mãos. O Barry explica pra ele que ele deve usar esse poder só pra proteger as pessoas, pra ajudar elas e não pra ganho próprio, faz ele prometer isso. É um momento bem interessante. As coisas realmente aqui, ironicamente, eu diria, acontecem muito rápido, né? Não é igual o Batman com os Robins, que tem todo aquele lance do você vai treinar, você vai aprender, depois você vai entrar no campo, você não vai sair fazendo isso, mas eu entendo até aqui porque são poderes, né, grandes poderes mesmo nesse nível aqui, então tipo, o garoto não é bobo também, dá pra ver que o Wally é muito responsável, é um garoto que ele tem problemas em casa e tudo mais, ele com os pais, né, ele é bem humano, assim, é fácil a identificação com o personagem. Só pelo pouco que eu tô falando aqui, né, me aprofundando bastante, já deu pra ver que eu gostei, né, não tem como. Enfim, o tempo vai passando, há um enfrentamento aqui com o Mestre dos Espelhos, né, se eu não me engano esse é o nome, eu sempre esqueço o nome desse cara. Se eu tiver errado, vai acabar sendo corrigido aí. E no meio disso, né, há todo um treinamento dos poderes, continua do Wally, né, os treinamentos dele. E quando ele conclui esse treinamento, mais pra frente, é mostrado que o corpo dele tá rejeitando esses poderes, né? Então, o Barry leva ele até o avô dele, que é um cientista, né, de renome e tudo mais, que ele é muito focado no trabalho, e aí o Barry diz, pô, mas o Wally fala pro Barry, pô, meu avô com certeza vai reconhecer a gente, não tem como isso dar certo. Aí o Barry fala, não, ele é tão concentrado na ciência e tudo mais, que a chance dele ficar focado em quem é a gente é muito pequena, ele vai ficar muito mais curioso em saber o que tá acontecendo em si com esse lance da sua velocidade tá te afetando, né? Aí, depois disso, as férias do Wally finalmente acabam, né?
na próxima história, e ele tá voltando pra casa, e rola todo aquele lance de tipo, pô, não quero voltar, minha vida em Blue Vale, que é de onde ele vem, não é tão legal, meus pais vivem brigando, não me dou bem com meus pais. Isso é tudo retratado e ele é muito apegado a Iris, né, a tia dele. E ela dá conselhos pra ele que as coisas vão melhorar, que ele precisa ter outra perspectiva, né, tem que tentar conversar com o pai dele, porque o irmão dela, o outro irmão dela, não se dava bem com o avô dele, e isso é normal, né, que é uma parada que ele não pode deixar acontecer, o que aconteceu no passado, enfim, e que ele não pode correr dos problemas dele. Essa história retrata muito isso. Mas quando o Wally chega em casa e ele tá, tipo, muito mal, porque ele não pode mais usar os poderes, senão ele vai acabar se deteriorando, vai acabar morrendo, ele chega em casa e tem tudo o que lembra ele do que ele perdeu. Ele ganhou e perdeu muito rápido, né? Ele ganhou os poderes, não podia mais usar, e lá na casa dele tinha bonecos do Flash, pôster e coisas do tipo. Ele começa a ficar muito frustrado com tudo isso. Pra piorar, ele acaba brigando com o pai dele, né? Um pouco antes disso, ele vai pro quarto e rola toda essa cena dele reconhecendo o ambiente dele. O pai dele vai tentar falar com ele, ele foge pela janela. Enquanto isso, tá rolando uma puta de uma tempestade do lado de fora. E aí o Wally decide subir numa árvore pra se abrigar da tempestade, né? E aí beleza, depois de um tempo o pai dele encontra ele, pede pra ele descer e tudo mais. Rola uma cena muito dramática do Wally rejeitando o pai dele. E um tornado aparece. Nessa que o tornado aparece, a árvore cai e cai em cima do pai dele. E o Wally se vê meio que sem saída nessa situação. E aí ele percebe que ele vai ter que salvar o pai dele, custe o que custar. Ele veste o uniforme e começa a correr. Conforme ele vai correndo, a velocidade vai causando dano a ele, só que ele coloca na cabeça dele o que é mais importante, né? Ele diz que todo velocista tem um limite, né? Só que conforme eles vão forçando, alguns conseguem ultrapassar esse limite e ganham um fôlego a mais. E a descrição de como ele se sente conforme vai correndo é dolorosa, sério. Tipo, ele fala que tá sendo cortado por dentro e tudo mais, mas ele finalmente consegue e descobre que a força de aceleração, né, os poderes dele não estão mais, tipo, matando ele. Ele conseguiu superar isso, né, resistindo. Enfim, é interessante comentar uma coisa, que essas histórias estão sendo contadas num momento, tipo, num momento onde ele tá na casa do avô dele, né, esse avô que é um cientista, e ele tá lendo as recordações de um livro que a Iris deixou, né, pra quem não sabe, a Iris morreu, né, então ela e o Barry estão mortos atualmente nesse momento aqui, e ele tá lá na casa vendo essas recordações, conversando com o avô dele, e aí ele começa, né, a parar de evitar o avô dele, porque estar na casa do avô dele, estar com o avô dele, lembra de tudo das pessoas que ele mais amava, que se foram, né? E ele tenta parar daqui pra frente de projetar isso no avô dele, né? É um momento bem bonito, cara, de verdade. Enfim, continuando, na próxima história, nós temos uma história falando sobre o primeiro dia que o Wally acaba enfrentando alguém, um criminoso, né, no caso, um super criminoso. Ele impede esse super vilão num museu e o Barry... Essa história é um pouquinho mais boba, mas ela também é bem complementar, é importante para esse lance do desenvolvimento dele com os poderes e tudo mais, com a autoestima dele, a confiança dele em relação ao que está acontecendo, né, e com a responsabilidade dele. Ele acaba evoluindo muito durante essa história. É muito importante, é bem rapidinho. Enfim, a próxima história a gente tem Speed Force, número 1, e aqui é a primeira menção da força de aceleração. A gente tem um momento onde o Barry e o Wally estão enfrentando o Azul Cobalto, né, que é um vilão misterioso aqui, que mais pra frente vai dar muito trabalho pro Wally, e ele tem um passado que é muito importante para dentro da cronologia do Flash, né? Eu acabei tomando esses spoilers aqui, e aqui é onde o Wally e o Barry descobrem sobre a força de aceleração enfrentando esse vilão que ele tem a capacidade de roubar a velocidade dos velocistas, né? O Barry descobre, né, que para ele fazer isso, eles precisam estar em movimento, ativando nessa velocidade, e acaba que em um momento onde o Barry e o Wally estão para ser derrotados, o Barry ele encosta no Wally e reverte essa carga que está sendo tirada, né? Ele faz com que a carga se amplie e o cara que está drenando, né, o Azul Cobalto lá, Azul Cobalto? Acho que é, enfim, do nada eu esqueci.
ele acaba sendo sobrecarregado pelos poderes, né, que ele tá drenando, e aí acaba queimando e desaparecendo. Mas um pouco antes disso, o Wally jura que reconheceu o rosto dele, né, tipo, ele pareceu alguém muito familiar. Na última história, a gente tem uma história do Flash com Aquaman. Essa história eu acho que é a mais fraca que tem, que a gente já tá na revista do Flash, tipo, certinho dentro da numeração, né, que é The Flash 66, e aqui o Barry tá num cruzeiro com a Linda Park, né, e o navio acaba sendo, como posso dizer, forçado a parar, né, a atracar numa ilha por baleias, e a gente descobre que tem um envolvimento do Aquaman. Nessa história aqui tem uma super vilã que ela tem a capacidade de controlar a mente de criaturas marinhas, e a princípio a gente acha que ela tá controlando a mente do Aquaman também, mas na verdade no final é revelado que não. Eu não vou entrar em detalhes porque é literalmente a última história, né? Então acho meio assim de contar o que acontece. Mas ela está atrás de uma coroa de um rei babilônico, se eu não me engano. E esse rei tinha a capacidade de controlar todos os mares. Então é mais ou menos esse o plot. E depois a gente vai descobrir o que acontece tanto com a coroa, com o Aquaman e com o Flash e as pessoas que estão de refém por causa dessa moça aí. Enfim, é isso, gente. Eu gostei muito da edição. É uma edição muito boa, eu amo o Flash, é um herói que fez parte da minha infância, imagino que é da de muitas de vocês, Liga da Justiça, né? Eu assisti também a série da CW, acho que foi um contato que eu tive assim bem primário com o Barry Allen principalmente, né? Então, para falar sobre a saga do Flash em resumo, né, para finalizar, eu acho que vale a pena. Aqui é uma das melhores sagas, inclusive das que eu li para começar a ler quadrinhos, pô, de verdade. Por mais que aqui não seja o Barry Allen, é o início da carreira de um herói, sabe? E eu, para ser sincero, eu gosto mais do Barry em geral, em todas as mídias, do que do Wally em geral, né, do que do Barry em si. Eu acho que ele é muito mais identificável, é mais fácil você se identificar com ele do que com o Barry. O Barry é muito legal, cara, tipo, ele é literalmente como se ele fosse o Batman pro parceiro dele, Mirim, sabe? E pra gente que tá vendo, ele é muito esperto, assim. O aprendiz, ele pode muito se apegar no mentor, sente confiança o tempo todo. Isso é mencionado em uma das histórias, que o Wally tem uma visão do Barry que ele é inabalável, assim, sabe? Que é muito raro ele demonstrar insegurança. É por isso que é tão difícil se identificar com ele. Mas enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam se for possível aí, comentem, se inscrevam, recomendem o vídeo para algum amigo ou amiga de vocês e até a próxima. Fui!